Bom dia a todos. Me chamo Fernando Dias, faço parte do Grupo de Teleinformática e Automação na UFRJ e estarei apresentando o trabalho FazBus, um sistema de análise da frota de ônibus urbanos. O conceito de cidades inteligentes visa a aplicação de internet das coisas implementadas em diversas vias para a solução de problemas urbanos. Uma dessas vias é a integração do sistema de transporte à internet. Essa integração permite que cada veículo se comporte como um elemento na rede que pode se comunicar de modo a prover informações úteis sobre o sistema ou oferecer serviços a eventuais usuários. Nesse trabalho, supõe-se que um sistema de ônibus é capaz de fornecer informações de posição e linha percorrida com certa frequência. Foca-se na utilização desses dados a fim de classificar as trajetórias dos ônibus e assim conseguir determinar parâmetros que auxiliam na quantificação da eficiência do serviço oferecido. Vemos no slide um exemplo desse monitoramento. Cada ponto no mapa representa um ônibus do sistema da cidade do Rio de Janeiro. Porém, implementações de sistemas IoT de larga escala usualmente fazem uso de componentes baratos, que têm como desvantagem a imprecisão e a não garantia de um serviço estável em condições adversas. Com critérios de classificação duvidosos ou intervenção humana, os dados apresentam baixa confiabilidade se não passarem antes por um processo de validação. Com esse objetivo, foi desenvolvido o sistema FazBus, um sistema que, a partir dos dados coletados, realiza uma correção da classificação de linhas dos ônibus antes que esses possam ser usados para calcular dados estatísticos de interesse. Esse sistema conta com diferentes módulos que sozinhos implementam cada etapa de coleta, processamento e visualização dos dados. Esse sistema usa como exemplo os dados de localização dos ônibus da cidade do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio disponibiliza os dados coletados pelos transportes públicos através de uma API própria, que é utilizada como uma fonte de dados para o sistema. Essa API fornece a localização de todos os ônibus por minuto, e os dados são coletados e armazenados automaticamente. Cada módulo do sistema é um container Docker. O sistema é escrito majoritariamente em Python e utiliza bibliotecas externas para a realização de cálculos numéricos acelerados com hardware, visualização de dados e integração com um banco de dados. Alguns módulos executam programas bem conhecidos como forma de servir de alicerce para o funcionamento do sistema e garantir a independência do mesmo de instalações externas. O container de banco de dados executa o PostgreSQL para seu gerenciamento. O container de proxy, a parte do módulo de visualização, executa o Nginx para servir a API e uma página web no mesmo endereço. Finalmente, o container de cache executa o Redis para salvar os resultados do sistema, tornando mais rápida a busca feita pelos usuários. Essa estrutura pode ser implementada apenas em uma máquina ou ser distribuída para aproveitar a característica de cada máquina da rede. O fluxo de dados do sistema pode ser visualizado da seguinte forma. Cada ônibus envia sua localização para o servidor da prefeitura que os agrega, e o módulo de inserção é responsável a consultar esse servidor e escrever os dados de cada consulta no banco de dados. Esses dados ficam armazenados e, a partir daqui, eles podem ser ou enviados para o módulo de correção, para que eles sejam corrigidos, ou, se solicitado pelo usuário, será enviado à API para que esta processe os dados estatísticos solicitados e envie ao usuário final. Para a visualização dos dados do sistema, o módulo de visualização utiliza-se de 3 containers. A API é o container principal do módulo de visualização, que conversa com o banco de dados e solicita os dados necessários para os cálculos estatísticos. Uma vez recebidos esses dados, eles são armazenados em cache para facilitar futuras consultas. Essas consultas são enviadas para o usuário final por meio de um proxy, que pode, caso desejado, servir uma página web no mesmo endereço. Uma implementação desse sistema nos servidores do GTA utiliza formulários para interação direta com o sistema pelo navegador. Essa implementação mostra outra funcionalidade do sistema, que é a solicitação de gráficos interativos para facilitar a exploração dos resultados estatísticos solicitados. Dada a possível imprecisão na classificação de dados vindos da API da Prefeitura, o módulo de correção tem como função a reclassificação das informações de linha de cada entrada presente no banco de dados. Essa reclassificação é feita fazendo uma comparação direta entre todas as trajetórias de ônibus e todas as trajetórias de linhas armazenadas. O que temos no slide é um recorte ilustrativo dos dados presentes no banco de dados. Cada entrada consiste na hora, o identificador de um ônibus, sua posição e a linha que percorria. Esse módulo irá reescrever completamente a coluna de linha
baseado somente na trajetória dos ônibus comparadas às trajetórias das próprias linhas já salvas no banco de dados em outra tabela. Para fazer a correção, são necessárias duas etapas. A primeira etapa é a de detecção, isto é, todas as trajetórias de ônibus são comparadas com todas as trajetórias de linhas, e desta comparação surge uma lista de detecção que mapeia, para cada ônibus, quais linhas estão contidas dentro de sua trajetória. Essa lista é utilizada no próximo passo, da correção efetiva. Esta aproveita-se de um conjunto de dados menor e faz a comparação para cada coordenada do ônibus entre todas as possíveis linhas que ele pode estar percorrendo. Dessa comparação, ele resolve os conflitos e determina para cada instante de tempo qual era a linha que o ônibus estava percorrendo. Este resultado, então, pode ser reescrito no banco de dados. Para exemplificar o processo de detecção, usaremos como exemplo a comparação entre uma linha e um ônibus, feita na ilustração do slide. Temos como coordenadas dos ônibus os pontos em laranja e a coordenada da linha que será testada em azul. Esta etapa consiste no cálculo da distância entre todas as coordenadas da linha e todas as coordenadas do ônibus, de forma combinatória, ou seja, para cada coordenada da trajetória do ônibus, calcula-se a distância entre essa coordenada e todas as coordenadas presentes na linha. Com todos esses valores, é feita uma comparação da distância entre uma coordenada do ônibus e todas as outras coordenadas da linha. Se há pelo menos uma coordenada da linha que está a uma distância menor que uma tolerância, este ponto é determinado como válido. Caso contrário, esse ponto é determinado como inválido, e temos a comparação feita para todas as coordenadas dos ônibus. Finalmente, temos uma razão para esta trajetória do ônibus entre pontos que fazem parte ou não da linha que é objeto de comparação. Definimos nessa comparação uma razão de pertencimento, que é igual à quantidade de pontos que foram válidos e a quantidade de pontos totais. Concluímos que a linha está contida na trajetória do ônibus se este grau de pertencimento for bem próximo de 1. O resultado dessa etapa é uma tabela que pode ser ilustrada pelo slide a seguir. Vemos que cada ônibus, separados nas colunas, possui uma relação de percorrido ou não para cada linha testada. Vemos que alguns ônibus podem percorrer mais de uma linha ou nenhuma, o que pode indicar ou a ausência desta linha no banco de dados, ou que o ônibus efetivamente não percorreu nenhuma linha naquele dia. Feito isso, o próximo passo é de executar a correção de cada entrada de ônibus no sistema. Essa correção é feita por ônibus e consiste em identificar em cada coordenada do mesmo quais pontos ele percorreu uma certa linha, isso para todas as linhas. As detecções marcadas em verde, se consecutivas, formam um grupo de detecção de linha. É possível que uma mesma linha tenha mais de um grupo de detecção. O processo de resolução de conflitos é eliminatório e se dá da seguinte forma. Grupos muito pequenos são eliminados. Eles costumam representar imprecisões no GPS que acabam fazendo falsos positivos em outras linhas. Quando um grupo de detecção menor está contido dentro de um grupo de detecção maior, o grupo de detecção menor é eliminado. Se apenas poucas detecções de um grupo são consideradas sem conflito, a aplicação das duas regras anteriores resulta na eliminação do grupo por inteiro. Após a resolução de todos os conflitos, o último grupo de detecção restante representará o resultado final do sistema. Um último exemplo mostra que, caso não haja conflitos, mais de uma linha pode ser atribuída a um ônibus, o que implica que este mesmo ônibus percorreu duas linhas no mesmo dia. Podemos aproveitar a independência da maioria das contas realizadas no algoritmo e definir o problema em termos de vetores e matrizes. Este é o processo de vetorização. No sistema, o processo é definido da seguinte forma. Tradicionalmente, cada dado de linha e de ônibus seria uma única matriz de duas dimensões, que contém cada coordenada da linha ou ônibus e a seleção entre latitude ou longitude. Agora, podemos construir, para linhas e ônibus, uma matriz em 3 dimensões, que possui todas as trajetórias que serão comparadas e cada coordenada de cada trajetória, separadas em latitude e longitude. Como consequência, o comando de comparação entre todas as linhas e todos os ônibus pode ser feito com um único comando, e este comando é executado de forma paralela pelo sistema.
Outra vantagem da execução paralela é de que esta pode aproveitar a aceleração em hardware para diminuir ainda mais o tempo de processamento. No caso do sistema, é utilizada a biblioteca CuPy, uma extensão da já conhecida biblioteca NumPy, responsável pelos cálculos numéricos, que faz a integração desta com as bibliotecas CUDA das placas de vídeo NVIDIA. Para testar o módulo de correção, fez-se um teste que comparou 5.200 ônibus e 2.800 linhas. O valor de linhas e ônibus escolhidos resulta em um número de comparações de ordem de grandeza de 10 elevado a 12 operações. O sistema foi instalado em uma máquina com CPU Intel Core i7 de nona geração, uma GPU NVIDIA RTX 2060 e um SSD na qual residia o banco de dados. Apenas um container foi instanciado, podendo utilizar-se da maioria da memória disponível na placa. Nessas condições, o tempo de processamento demorou por volta de 5 horas e 40 minutos, o que é demorado, porém suficiente para a resolução de problemas de larga escala. Como comparação, temos que a quantidade de ônibus usada é a mesma que a média na cidade do Rio em um dia útil normal, e o total de linhas que operaram no Rio foi de 714, bem menos do que o utilizado no teste. Finalmente, vemos o resultado do sistema na parte da análise estatística. Os resultados do sistema são obtidos com a união dos cálculos feitos pelo banco de dados e a formatação dos dados feita pelo módulo de visualização. No sistema, podemos obter dois gráficos, a quantidade geral de ônibus e a quantidade de ônibus por linha. No gráfico a seguir, temos a quantidade diária de ônibus que foi reportada no sistema. No eixo X nós temos os dias e no eixo Y nós temos a quantidade de ônibus presentes. Vemos que o gráfico representa dois valores distintos. O valor de máximo simultâneo, em azul, representa o maior valor que a contagem dos ônibus atingiu ao separar o dia em intervalos de 1 hora. Em outras palavras, é a maior quantidade de ônibus contabilizada simultaneamente em um intervalo de 1 hora naquele dia. Se ignorarmos a segmentação do dia, podemos fazer a contagem de todos os ônibus que tiveram alguma participação naquele dia, e assim obter o valor de total ao longo do dia. A altura da barra, contabilizando a seção laranja, marca esse valor de total. Apenas o segmento laranja mostra a diferença entre o valor total e o valor de máximo simultâneo descrito anteriormente. No segundo gráfico, vemos a quantidade de ônibus que estão presentes na linha 457. No eixo X, marca-se o tempo, e no eixo Y, a quantidade de ônibus. A linha verde mostra a quantidade de ônibus que foram contabilizados apenas com os dados reportados pela prefeitura. A linha laranja contabiliza todas as linhas utilizando o método de correção do sistema. A linha pontilhada marca a meta que deveria ser atingida por essa linha baseado nos próprios documentos da prefeitura. O Fazbus encontra-se disponível no link mostrado no slide. No site, pode-se encontrar uma página de teste-me para a utilização do sistema pelos usuários, como será demonstrado posteriormente. O objetivo do sistema é que, quando completo, sirva como uma plataforma para desenvolvimento de sistemas de monitoramento de frotas quaisquer, voltados para pesquisa de sistema de transportes inteligentes. Todo o código do sistema é aberto, e a documentação está sendo montada com o objetivo de facilitar a visualização de cada componente e auxiliar na integração do sistema em outros casos. Será feita agora uma demonstração do sistema. A demonstração mostrará como interagir e visualizar os resultados, pelo site e pela API. Será mostrado também como instalar e acessar os componentes essenciais do sistema. Estamos agora na página inicial e vamos demonstrar como que um usuário interage com o sistema. O usuário pode clicar na página de teste-me. Nesta página existem todas as informações relevantes do sistema, como condições do sistema e datas inseridas. O usuário pode escolher um dos formulários fornecidos, preencher os valores necessários e clicar no botão de resultados. Assim, o gráfico será exibido com todas as informações que foram pedidas. O usuário também pode usar um script para poder interagir com a API do sistema. Nesse caso, estamos exibindo um script em Python com todas as informações necessárias para poder interagir com o sistema. Será feita a execução do script para ver os resultados que são retornados. Toda a comunicação da API é feita em formato JSON para facilitar a manipulação dos dados. Veremos agora os passos necessários para a instalação e manutenção do sistema.
O primeiro passo é ir ao repositório do sistema e clonar o repositório em uma pasta local. Assim que clonado, entre na pasta criada pelo repositório. Dentre os arquivos clonados, vemos um script de instalação que tem como objetivo facilitar o processo de criação dos arquivos necessários para a execução do sistema. Vamos executar esse script. Podemos usar a opção H para ver todas as opções que estão disponíveis. Devemos escolher dentre 3 modos de instalação diferentes. O modo Stable baixa as imagens diretamente do Docker Hub e as salva na máquina local. O modo Latest usa como fonte o repositório do GitHub, constrói as imagens necessárias e as salva na máquina local. O modo Dev é similar ao modo Latest, com a diferença de que os repositórios eles são salvos em um diretório local e as imagens são construídas a partir destes diretórios. Faremos uma instalação rápida da versão mais estável do sistema com a opção Q e escolhendo o modo Stable. Vemos que a instalação já foi feita. Exceto no modo de instalação Dev, essas instalações consistem apenas na criação dos arquivos Docker Compose necessários para a execução do sistema. Quem administra a instalação das imagens é o próprio Docker. Se observarmos os conteúdos do diretório, vemos que 4 novos itens surgiram: o arquivo Compose, o arquivo de configurações, uma pasta de arquivos coletados e a pasta referente aos dados do banco de dados. O arquivo Compose mantém guardadas as informações necessárias para a instalação e manutenção do sistema para serem gerenciadas pelo próprio Docker. O arquivo de configurações muda parâmetros de execução dentro do sistema. O diretório Collected contém uma cópia de todas as informações que foram inseridas no banco de dados, separadas por dia, em arquivos.tar.gz. A pasta Database guarda todos os conteúdos do banco de dados. A inicialização do sistema é feita como em qualquer outro projeto de Docker Compose. Simplesmente execute o comando Docker Compose up com a opção D para que seja executado no background e espere todos os containers serem criados e inicializados. Uma vez que o sistema foi inicializado, pode-se usar o comando docker ps para verificar a integridade do sistema e se todos os módulos foram ativados corretamente. Vamos mostrar agora como interagir com alguns dos módulos. Para acessar o programa principal do módulo de inserção, basta utilizar o comando docker compose como está descrito na tela. Esse comando abrirá a linha de comando dentro do container. Dentro do container, o seguinte comando mostrará todas as opções possíveis para o programa de inserção. O procedimento para o módulo de correção é idêntico ao anterior, executando o mesmo comando compose e abrindo a linha de comando no container, e executando o seguinte comando para descobrir todas as opções possíveis do programa. E com isso se encerra a demonstração. Obrigado. Os e-mails estão no slide para dúvidas ou sugestões. Um bom dia a todos.